Boa noite, queridos e queridas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse início de semana. Quero convidar você a meditar comigo na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 13 a 17. Vamos meditar na Escritura. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Muito bem. Queridos, o apóstolo Paulo reafirma aos Tessalonicenses que, ao contrário dos incrédulos dos versos 11 e 12 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que foram atingidos pela operação do erro, eles, os Tessalonicenses, aceitaram o chamado de Deus e, portanto, demonstraram que foram eleitos por Deus para serem salvos. Esse é isso é que vai nortear esses versículos escritos por Paulo, ok? E quando você lê 2 Tessalonicenses 2, de 13 a 12, de 13 a 17, você tem em mente os versos 11 e 12 do mesmo capítulo, ok? Porque Paulo está fazendo um contraste, tá bom? Então, Paulo agradece a Deus pela vida dos Tessalonicenses pela segunda vez na carta, pelos cristãos de Tessalônica, por eles permanecerem na fé, por eles terem realmente ouvido as palavras de Paulo e se convertido, deixado os ídolos e assim por diante. E ele dá 4 razões para essa gratidão. Primeiro, porque há uma constatação do apóstolo que os tessalonicenses são muito amados por Deus. São irmãos amados pelo Senhor, bem na esteira de João 3,16, porque Deus amou ao mundo. Deus amou e nos escolheu desde antes da fundação do mundo. E enviou Jesus para concretizar a nossa libertação, a nossa salvação. Então, os cristãos de Tessalônica são uma parte desse povo escolhido e muito amado pelo Pai. Em segundo lugar, a razão da gratidão é porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. É uma marca dos escritos do apóstolo Paulo começar assim, né? Você lê em Efésios capítulo 1, muito bem, que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo, antes que esse mundo existisse, antes que nós viéssemos ao mundo, antes que o homem e mulher fossem criados, Deus, na sua economia, nos escolheu no princípio, antes da fundação do mundo. E
Deus não escolheu a gente porque nos anteviu. Deus não escolheu a gente porque éramos bonzinhos. Deus não escolheu a gente porque a gente ouviria a sua mensagem, a gente aceitaria a sua mensagem. Deus nos escolheu porque Ele quis, a vontade soberana de Deus, ok? Muito bem. Você pode verificar essa questão da escolha de Deus em Deuteronômio 26:18, quando Moisés fala que Deus escolheu Israel. Deus escolheu Abraão e tirou Abraão de Ur dos Caldeus para fazer o povo de Israel. Poderia ter escolhido outro, mas Deus escolheu. Então Deus faz escolhas, Deus escolhe. Ok? Cabe a nós glorificarmos a Deus por suas escolhas e não questionar a Deus pelas suas escolhas. Ele é Deus, Ele é perfeito e Ele é soberano. Ele escolhe quem quer, quando quer, alcança quem quer. Ok? Muito bem. A vida cristã, ela é uma jornada marcada pela santificação. E eu já falei para vocês em estudos anteriores que a santificação, ela é promovida pelo Espírito Santo, mas tem a nossa participação. Nós precisamos buscar essa santificação. Mas essa santificação ela é operada pelo Espírito, ok? Mas nós precisamos buscar, nós precisamos nos aproximar de Deus, estabelecermos um relacionamento com Ele e assim por diante. A terceira razão é porque a vida dos Tessalonicenses em contraste com os incrédulos, cujas vidas se baseiam nas mentiras do anticristo, a vida dos Tessalonicenses é marcada pela santificação promovida pelo Espírito, com fé na verdade que é Cristo. Ele faz um contraste. Veja bem. Nos versos 11 e 12 ele diz que os ímpios não quiseram ouvir, rejeitaram a palavra do Senhor e por isso decidiram ser enganados pelas mentiras do anticristo. Então, em contraste com os incrédulos, os tessalonicenses, que são pessoas realmente de fé, a vida deles é marcada pela santificação do Espírito, com fé na verdade, ao contrário dos incrédulos, que a vida está sendo perdida com fé na mentira do anticristo. Então, entenda esse contraste que o apóstolo coloca aqui. Ok? É interessante que nesse texto você vai verificar que o Pai escolhe, desde antes da fundação do mundo, e nos ama. E por isso envia Jesus Cristo. E o Filho salva. O Filho entrega a sua vida para pagar pelos nossos pecados e nos salva. E o Espírito Santo promove a santificação em nós à medida que nós buscamos a presença de Deus, à medida que estabelecemos um relacionamento com Deus, o Espírito Santo molda a nossa vida e nos santifica. Então o Pai escolhe, o Filho salva e o Espírito Santo santifica a nossa vida, preparando-nos para encontrarmos com Cristo nas nuvens quando Ele voltar a segunda vez. O quarto motivo da gratidão é o seguinte: a escolha de Deus antes da fundação do mundo, ela se materializou através da pregação do Evangelho por Paulo e Silas, na qual eles creram e permanecem. Em outras palavras, a escolha de Deus é antes da fundação do mundo, antes desse mundo existir, antes de nós nascermos. Mas Deus nos convoca, Deus nos chama no tempo e na história através da pregação do Evangelho. E aí é que a importância da pregação do Evangelho se mostra mais objetiva. Existem muitos escolhidos de Deus no meio dessa população ímpia. Mas nós não sabemos quem são os escolhidos. Os escolhidos não sabem que são, mas ao ouvirem a pregação do Evangelho,
eles ouvirão a convocação de Deus, o chamado de Deus. Então, por isso, é preciso que preguemos o Evangelho, lancemos a boa semente, porque ela vai cair em muitos corações. Mas o coração que estiver aberto, ela vai frutificar para a glória de Deus. Então, queridos, quando as pessoas falam, né? Ah, você é presbiteriano, então você crê na predestinação. Então, se você crê na predestinação, para que pregar o Evangelho se está todo mundo predestinado? É uma estreiteza de mente pensar assim, né? Porque Deus escolhe de fato desde antes da fundação do mundo. Mas no tempo e na história, Ele usa a minha vida e a sua vida para pregar o Evangelho, e a pregação do Evangelho é uma convocação. Como diz lá em Hebreus capítulo 3, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se ouvirdes a sua voz, recebam a palavra do Senhor, não endureçam o coração. Então, o Senhor está chamando, e Ele chama através da pregação do Evangelho. Então, você pode observar que Paulo fala aqui, através do verso 15, através do verso 14, ele fala aqui que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Então, o chamado de Deus, ele é através da pregação do Evangelho. Ok? Muito bem. O Senhor nos chama, nós nos tornamos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, e somos chamados a participar da glória de Jesus. Ok? Estamos caminhando para isso. Um dia nós vamos realmente desfrutar da glória do nosso Salvador, juntamente com Ele no céu. Depois Paulo faz uma exortação dupla. Ele diz o seguinte, olha, desta forma, permaneçam firmes na fé. Essa é a primeira exortação. Não podemos deixar de crer, permaneça firme na fé em Cristo Jesus. Tudo nesse mundo vai tentar arrefecer a tua fé, mas o teu desafio, o meu desafio é permanecer firme na fé. E depois ele diz, guardai no coração o que vos foi ensinado, seja pela minha pregação, seja pelas epístolas escritas por nós. Então guardem a verdadeira tradição do Evangelho, a verdadeira tradição doutrinária, ok? E parem de ouvir os falsos profetas, parem de ouvir o palavrório que se fala aos vossos ouvidos. Guardai as tradições que vos foram ensinadas e permaneçam firmes nelas. Então, querido, permaneça firme na palavra. Amém? Permaneça firme na palavra. Os versos 16 e 17, Paulo faz uma oração. Que o Senhor Jesus e Deus Pai, que proveu para nós consolação, console vocês em toda boa obra e toda boa palavra. Então, Paulo termina esse capítulo rogando a Deus que Ele conceda verdadeira consolação e confirme os tessalonicenses em toda boa obra. Lembrando que boa obra é fruto da fé, ok? E a palavra pregada por nós, ela é direcionada pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça a fé, que Ele nos permita permanecer firmes na fé, em nome de Jesus. Amém.